Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, meus amigos. Aqui novamente é o pastor Marcelo Vieira, com o nosso canal no YouTube, Crescendo com a Palavra. E mais uma vez, para mim, é uma alegria muito grande, é uma honra, é um prazer poder estar aqui conversando com você um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Este livro, que é o livro sobre todos os livros, que é a carta de amor de Deus para toda a humanidade, onde está escrito as visões, as revelações, as profecias, verdades que nós precisamos entender, guardar em nossos corações e pregar, porque é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, continuando, nós estamos falando sobre o milênio de Cristo, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de apertar o sininho, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Bem, na sequência dos nossos vídeos, hoje eu quero falar com você sobre uma segunda verdade, dentre muitas verdades, que está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 24. Lembrando para você o que Pedro disse, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Existem muitas outras verdades, estou apenas colocando algumas daquilo que Deus tem falado à minha alma, tem falado ao meu espírito. Bem, então vamos à leitura do texto do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14. Eu vou pegar aqui para você, é uma leitura muito conhecida, está escrito assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Bem, a Bíblia deixa claro que o evangelho do reino será pregado por todo o mundo. Após este evangelho do reino ser pregado em testemunho a todo mundo, a Bíblia diz que então virá o fim. Que fique claro, este fim não é como o The End, não é como se nós apagássemos as luzes e acabou-se tudo. Não, este virá o fim, eu chamo de um tempo do fim. Porque após o versículo 14 de Mateus 24, que diz que chegará o fim, nós temos o versículo 15, que é a profanação do templo, é o cumprimento de Daniel 9:27. Após o versículo 14, que ele diz, então virá o fim, nós temos ali vários eventos que acontecerão durante a segunda metade da tribulação. Nós teremos a batalha do Armagedon, nós teremos a intervenção divina no Monte das Oliveiras, nós teremos o milênio de Cristo, nós teremos o julgamento do trono branco. Então, este fim, eu quero dizer para você que eu entendo que é o tempo do fim, é o tempo que vai faltar para encerrar o tempo do governo humano, né? Que será a tentativa do inimigo, de Satanás, usando seres humanos, usando homens em combater contra Deus e tentar destruir a nação santa. Então, entenda bem o que é este fim. Eu chamo de tempo do fim. É um tempo final para os eventos que acontecerão sobre a face da terra. Bem, existe um entendimento comum sobre esta passagem de que se trata da evangelização mundial no tempo dos gentios ou na dispensação da graça, isto é, o entendimento comum desse versículo 14 é que a igreja cumprirá a sua missão de evangelização mundial para que então venha o fim, né? Mas quando nós olhamos o mapa da evangelização mundial, isso aqui é importante deixar claro para você, nós iremos ver que a Terra praticamente toda já foi evangelizada, né? Eu vou aqui ler para você, né, ou te apresentar alguns fatos, que inclusive há 2000 anos atrás os próprios discípulos do Senhor Jesus fizeram uma obra revolucionária quando falamos sobre evangelização, sobre obra missionária. Por exemplo, Paulo evangelizou a Europa e parte da Ásia Ocidental, Tomé evangelizou a Índia e a Ásia Oriental, André evangelizou a região do Reino Unido, especialmente a Escócia, inclusive a bandeira da Escócia
ela tem um X em homenagem ao apóstolo André, a forma como ele foi martirizado no final da sua vida. Ele foi crucificado numa cruz em formato de X. Nós temos o irmão Tiago, irmão de João, evangelizou a região da Europa Ocidental, em especial a Espanha. João evangelizou a Ásia Ocidental, os países do Oriente Médio. Bartolomeu evangelizou a Índia, a Ásia Oriental, especialmente aquela região do Médio Oriente, especialmente a Síria. Mateus evangelizou o continente africano, em especial a região da Etiópia. Então, quando nós olhamos para a evangelização da igreja, nós observamos que a igreja alcançou os 4 continentes, os 5 continentes, melhor dizendo. Hoje nós temos uma janela 10x40, que é a região mais difícil de ser evangelizada, mas se você der um clique no YouTube, você vai ver que nessas regiões o evangelho está sendo pregado e constantemente pessoas são assassinadas, são incendiadas vivas, são degoladas por estar pregando o evangelho nessas regiões. Então, o evangelho já chegou. É difícil pregar, existe uma resistência, existe uma potestade, um principado espiritual da maldade que tenta impedir isso, é um fato. Mas o evangelho está lá, está sendo anunciado, a palavra está sendo pregada. Se hoje é difícil chegar lá, mas ontem no passado já chegou. Então, a evangelização mundial, ela já aconteceu. Então, isso é um entendimento comum, que assim que todos forem evangelizados, chegará o fim. Mas eu quero aqui colocar um outro ponto de vista muito interessante. Fique comigo até o final. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Acompanhe esse outro raciocínio e é uma das visões que eu quero colocar para você, que é muito coerente e tem total respaldo e base bíblica para o que eu vou falar agora para você. Bem, então, no versículo de número 14, nós lemos, vemos que Jesus fala sobre a pregação do reino em todo o mundo e então virá o fim. Bem, como eu já disse, este não é o fim da história, mas o início do fim da era atual do governo humano. Este fim é o apagar das luzes, é o finalzinho é a consumação, é o início da contagem dos eventos que culminarão, redobre a sua atenção, na prisão do diabo e do início do governo milenar de Cristo Jesus sobre a terra. Então, virá o fim. É o finalzinho do governo humano, é a contagem regressiva para a prisão de Satanás, falso profeta e a besta lançado no lago de fogo e início do reino milenar de Cristo Jesus. Bem, eu digo isso para você porque existe uma transição do versículo 14 para o versículo 15 de Mateus 24. O evangelho do reino é pregado a testemunha a todas as gentes, então vem o fim e logo depois vem a manifestação do filho da perdição, cumprindo o que está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27, que vai ser o que? A profanação do templo de Jerusalém. Então, acompanhe comigo os acontecimentos. Nesse momento, ocorre a profanação do templo, isto é, assim que chega o fim do Evangelho de Mateus 24:14. Assim que chegar ao fim, versículo 15 fala, ocorrerá a profanação do templo e a interrupção do tratado de paz que vai acontecer das nações do líder mundial com a nação de Israel. Iniciando o tempo do fim, que é a contagem regressiva para o dia do Senhor, tempo de angústia para a nação de Israel. E este tempo do fim levará à segunda volta de Cristo para estabelecer o governo milenar sobre a terra. Bem, então qual é o outro ponto de vista que eu quero colocar para você para ficar muito claro, é sobre esta pregação do Evangelho como testemunha a todas as gentes, a todo mundo. O outro ponto de vista é que não será a igreja única e exclusivamente responsável por essa pregação mundial. Mas nós iremos ver agora em Apocalipse, capítulo de número 11, que Deus envia 2 testemunhas à terra. A Bíblia não fala os seus nomes. Muitos dizem que vai ser Elias, outros dizem que será Moisés. A Bíblia não fala o nome dessas 2 testemunhas. Mas o fato é
que assim que a igreja for arrebatada, Deus enviará 2 testemunhas a essa terra. E essas 2 testemunhas, elas virão com grande poder e autoridade, serão enviados do Senhor, e durante 1260 dias, isto é, durante 3 anos e meio, a primeira metade da tribulação, elas irão pregar, elas irão testemunhar, elas irão fazer sinais, elas irão fazer prodígios. Então, o outro entendimento sobre o evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado a todos os agentes até o vir ao fim, é que esta missão caberá a sua conclusão às 2 testemunhas. Por quê? Essas 2 testemunhas que assistem diante de Deus, que virão, elas, primeiro, todas as pessoas que se levantarem contra elas, a Bíblia diz que vai sair fogo da boca das 2 testemunhas e vão matar a todos. Está escrito no versículo 5 de Apocalipse 11. A Bíblia diz que elas terão autoridade para fechar os céus e não vai chover, quantas vezes forem necessárias, está no versículo 6. Elas terão poder e autoridade para converter as águas dos rios em sangue, todas as águas em sangue, está no versículo 6. Essas 2 testemunhas terão autoridade para ferir a terra com vários flagelos, tormentos. Então, os eventos que essas 2 testemunhas irão produzir na terra irão impactar toda a humanidade. Toda a humanidade vai ter conhecimento dessas 2 testemunhas. Elas estarão aqui para testemunhar do reino. São 2 testemunhas do reino. Bem, a Bíblia diz que quando tiver cumprido o testemunho, elas tiverem cumprido o seu papel, a besta, o anticristo, redobre sua atenção, vai pelejar contra elas e as vencerá. Está no versículo de número 7. Versículo de número 8, 9 e 10 de Apocalipse 11. Diz que os seus corpos ficarão estirados na praça da grande cidade, aonde todas as tribos, povos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e festejarão e trocarão presentes. Então, redobre sua atenção. A Bíblia diz que o anticristo vai guerrear contra os 2, assim que tiver cumprido o tempo do testemunho, elas irão morrer, elas irão ficar 3 dias e meio com seus corpos estirados, visível a toda a humanidade. Então, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, vídeos, vai correr o mundo todo da morte dessas 2 testemunhas, aonde as nações, os povos, línguas, eles irão festejar e trocar presentes por conta que o líder mundial, o anticristo, a besta, terá os vencido. Bem, só que eles não esperavam que acontecesse algo. A Bíblia diz que assim que passar os 3 dias e meio da morte deles estarem estirados na praça central da cidade, a Bíblia diz que eles irão ressuscitar e ficarão sobre seus pés. As emissoras de TV do mundo todo filmando aqueles 2 corpos na praça e de repente eles se colocarão sobre seus pés. Está no versículo 11 e versículo 12 do capítulo 11 de Apocalipse, aonde a Bíblia diz que uma voz vai ecoar do céu e vai dizer assim: subi para cá, aleluia. E aí está escrito: e todos verão este grande acontecimento. Toda a humanidade vai ser testemunha viva dos eventos, dos sinais, dos prodígios. Lembra o que aconteceu lá no Egito? As 10 pragas? Quando Israel sai do Egito e vai tomar posse da terra prometida, aqueles povos já sabiam o que tinha acontecido no Egito. E vai ser, por quê? Porque tomou a proporção mundial o testemunho dos eventos de Deus. E é exatamente o que essas testemunhas vão fazer. Os seus eventos vão inundar a terra, os seus milagres, prodígios, sinais vão inundar a terra. Ao ponto de que, quando eles forem mortos, durante 3 dias e meio, as nações, as pessoas farão festas e trocarão presentes. Mas eles vão ressuscitar, uma voz vai ecoar: subi para cá, e todos verão este grande acontecimento. Então, as 2 testemunhas será a confirmação completa do Evangelho do Reino e da realidade do evento já ocorrido do arrebatamento da igreja. Bem, já estou finalizando. Então eu creio que essas 2 testemunhas serão a confirmação completa da pregação do Evangelho do Reino a todo mundo, assim iniciando o tempo do fim registrado em Mateus 24, 14.
Redobre sua atenção para eu finalizar. Eu creio que durante os 3 dias e meio, as 2 testemunhas estiverem mortas, seus corpos estiverem estirados na praça, com todas as nações da terra festejando este grande evento, essa grande conquista do líder mundial. O líder mundial, sua popularidade, o anticristo, a sua popularidade vai crescer tanto, ele vai querer, as pessoas irão adorar como Deus, terão como um grande ídolo, aonde exatamente nesse momento eu acredito que ele vai ir até o templo de Jerusalém, entrará no lugar santo, então quererá ser adorado como Deus. Exatamente nesse momento, durante os 3 dias e meio que as 2 testemunhas estiverem ali com seus corpos estirados na praça central da cidade. O seu ego ser tido como ídolo, ser adorado como Deus. Só que quando ele vai a Jerusalém, durante esses 3 dias e meio que as 2 testemunhas estão mortas, ele vai ao templo. Nesse exato momento, a nação santa de Israel, ela não aceita a atitude do anticristo, líder mundial. Então acontece a ruptura do tratado de paz. Exatamente nesse momento se cumpre Mateus 24:15, ou então Daniel capítulo 9, versículo 27, porque está escrito assim: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, na metade da semana, olha como é que encaixam-se as coisas. Na primeira metade, a igreja arrebatada, surgem as 2 testemunhas, 3 anos e meio, fazendo sinais, fazer parar de chover, água tornando em sangue, fogo sai de suas bocas, ninguém consegue destruí-los, ninguém consegue matá-los. Fecha 3 anos e meio, metade da tribulação. Satanás, através do anticristo, do líder mundial, mata as 2 testemunhas. Exatamente nesse mesmo momento, a profanação do templo em Jerusalém. Então, quando essas 2 testemunhas terminam a sua missão de pregar o evangelho do reino, a testemunha a todos a gente, e o líder mundial as mata, é a metade da semana. Então vem o tempo do fim. Este tempo do fim será um momento de grande perseguição para a nação santa. No próximo vídeo falarei sobre isso. Ai das grávidas, ai das que estiverem grávidas, aquele que estiver, fuja para o deserto. Vai ser um momento de grande angústia, um tempo de angústia. O dia do Senhor, chegará o tempo do dia do Senhor para a nação de Israel. Bem, as 2 testemunhas morrem, ressuscitam após 3 dias e meio. Esse evento ocorre exatamente na metade então da semana, culminando com Daniel capítulo 9, versículo 27. Bem, qual é o papel da igreja? O nosso papel é pregar o reino hoje, em todo o tempo. Façamos todo o possível para alcançar as almas hoje, pois essa é a nossa grande ordenança, é para isso que fomos comissionados. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus conta com você, Deus precisa de você, Deus precisa de cada um de nós. Para eu encerrar, esteja preparado, por quê? Assim como o sol se levanta todas as manhãs, assim como todos os dias comemos e bebemos, assim como todos os dias se casam e se dão em casamento, assim como todos os dias se nasce e se morre, chegará um dia, está muito perto, em que a trombeta vai soar e nós estaremos, aleluia, sendo transformados e arrebatados para todo sempre estar com o Senhor. Se o tempo do fim de Mateus 24:14 será após a evangelização mundial realizada pela igreja, ou se a evangelização do testemunho do reino dos céus, manifestado pelas 2 testemunhas durante a primeira metade da tribulação, eu não sei. O que importa é que as nossas atitudes, a nossa postura, precisa ser de fidelidade e estarmos trabalhando enquanto o dia, pois o fim vem. Aleluia! Meu irmão, Deus te abençoe. Antes de nós fazermos uma oração,
Se você sentiu que essa palavra edificou e abençoou a sua vida, compartilhe esse link, esse vídeo, para que mais pessoas sejam visitadas e abençoadas. Deixa o seu joinha, o seu like para que ganhe relevância e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e seja abençoado. Vamos fazer uma oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, Criador dos céus e da terra. Tua palavra que é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Que assim como tu tens falado no meu coração, fale no coração deste amigo e irmão que tem ouvido esta palavra até aqui. Pedimos a tua bênção, nos ajudes a ser separados, ser santos, fiéis, fazer a diferença enquanto há tempo. Nós rogamos as tuas bênçãos e abençoamos a todos que nos ouvem nesta hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.